O megalodonte foi definitivamente extinto? Eu espero que sim. O oceano é vasto e cheio de criaturas horripilantes, mas o megalodonte pré-histórico as envergonharia. Por mais de 10 milhões de anos, o megalodonte dentado dominou as águas do mundo, e nós estamos agradecendo às nossas estrelas da sorte que ele já não existe mais. Embora as teorias lá fora argumentem que esses maus rapazes do oceano ainda estão por aí, não há dúvida de que eles desapareceram e foram extintos. Você ainda não acredita? Prepare-se para uma grande dose de evidências científicas. Conheça o megalodonte, o maior tubarão já documentado na história da Terra. O megalodonte parece ser um monstro que habita os pesadelos, ou sonhos, se você ama criaturas impressionantes que poderiam usá-lo como se fosse um palito de dente. Seu nome completo é Carcharodontis megalodon, mas alguns entusiastas de tubarões simplesmente o chamam de Meg. Seja qual for o nome, esse gigante foi o maior vilão do oceano, tendo aterrorizado as águas até 2,6 milhões de anos. Se você tem medo dos tubarões modernos, prepare-se para esses fatos, pois esse predador pré-histórico faz os tubarões parecerem de brinquedo. O megalodonte foi o maior tubarão de todos os tempos. Começaremos com o óbvio aqui. Esta espécie de tubarão foi a maior que este planeta já viu. Diferentes estimativas colocam seu tamanho entre 13 e 18 metros de comprimento. Para você ter uma ideia, um megalodonte de 18 metros seria cerca de 4 vezes o tamanho do grande tubarão branco comum. O Meg pesava até 100 toneladas. Mais uma vez, para comparação, o T-Rex pesava apenas 9 toneladas. O maior tubarão que vive hoje é o tubarão-baleia, que pode crescer até 12 metros. Então não há nenhum outro que possa se comparar ao tamanho impressionante do megalodonte. 9. Não há muitos fósseis dele hoje. Atualmente há uma quantidade muito limitada de fósseis de megalodonte. Esqueletos de tubarões são feitos de cartilagem, que não se fossiliza muito bem. Então, isso significa que quase todos os restos do poderoso Meg são os seus dentes, que foram encontrados em todos os continentes, exceto na Ásia e na Antártida. Desde que seus dentes fossilizados estão em toda parte, os cientistas descobriram que o megalodonte viajou por todo o mundo. Usando esses fósseis como guia, os cientistas tentaram reunir uma imagem desse predador gigante, como ele realmente parecia e como vivia. Muitos dos fósseis foram encontrados em Sharktooth Hill, perto de Bakersfield, na Califórnia. Este é um local popular onde as pessoas podem cavar dentes usando luvas de proteção. Embora alguns desses dentes estejam enterrados há muito tempo, eles ainda podem ser afiados o suficiente para atravessar a pele. Por falar em dentes... 8. O megalodonte tinha dentes enormes. O próprio nome diz tudo. Megalodonte significa dente grande. A maioria de seus dentes tinha cerca de 10 a 12 centímetros de comprimento. Mas o maior dente já encontrado tinha 19 centímetros e foi descoberto no Peru. Com um tamanho raro como esse, esses fósseis podem ser muito valiosos. Um dente de megalodonte de 17 centímetros de alta qualidade pode ser vendido por até $50 mil. Mas se você tiver um pequeno em sua coleção, não espere receber uma grande quantia em dinheiro por ele. Os pequenos dentes de megalodonte não são muito valorizados. 7. O megalodonte tinha um sorriso matador. Esses dentes não eram super maciços. A fim de banquetear-se regularmente com grandes presas, o Meg tinha um impressionante conjunto de 276 dentes que ficavam em 5 fileiras em sua boca. A maioria das amostras fossilizadas que foram recuperadas mostram um desgaste significativo nas pontas e algumas tiveram as pontas quebradas por morder os ossos de suas presas. Todos aqueles dentes dispostos em 5 linhas serviram como um sistema de backup para que o megalodonte nunca ficasse banguela. Assim que perdia um dente, outro o substituía em 48 horas. Dessa forma, esse enorme predador podia manter seu apetite insaciável e mastigar presas sem parar. O maior dente de megalodonte já encontrado mede cerca de 17,8 centímetros.
é quase 3 vezes maior que os dentes que você encontrará nos grandes tubarões brancos de hoje. O megalodonte ostentava 276 desses dentes gigantes e serrilhados, que poderiam rasgar a carne de golfinhos, baleias e possivelmente até outros tubarões, de acordo com o Museu de História Natural de Londres. Ainda não está assustado? Bem, eu tô. Ainda não saia correndo para as colinas. O megalodonte está extinto há muito tempo. Apesar dos filmes de grande sucesso como o Mega Tubarão de 2018 e das teorias de conspiração que se desenrolam na internet, essas bestas marinhas pré-históricas não existem mais. Sim, tenha certeza de que o megalodonte, na verdade, foi extinto há 2.600.000 anos atrás. E a prova está no pudim científico. Meu sabor favorito. Cerca de 2.600.000 anos atrás, iniciava a era conhecida como Pleistoceno. No início desta era, as temperaturas começaram a esfriar e as geleiras começaram a se formar por toda parte. Se você está pensando que esta era a época da Era do Gelo, está certo, meu amigo. Devido às baixas temperaturas do planeta, as coisas começaram a mudar nos oceanos da Terra. Por um lado, as baleias começaram a migrar para encontrar mais alimentos, chegando mais perto dos polos, sendo uma das principais refeições do megalodonte. Ficou cada vez mais difícil para o enorme predador encontrar baleias para mastigar. Talvez essa tenha sido a razão da extinção dos megalodontes? Bem, era isso que os cientistas pensavam até 2016, quando a doutora Catalina Pimiento e sua equipe de pesquisadores entraram em cena e disseram que esse provavelmente não foi o caso. Embora não haja dúvidas de que o megalodonte foi extinto, provavelmente não foi porque eles não conseguiram acompanhar as baleias em sua migração para as temperaturas mais baixas. E isso porque os fósseis de megalodonte foram realmente encontrados em águas tão frias quanto 0,56 graus. O que significa que esses tubarões gigantes não tinham medo de temperaturas geladas. Claro, eles normalmente preferiam um cenário muito mais aconchegante, entre 11,7 e 26,7 graus, mas o estudo de Pimiento mostrou que eles poderiam viver em águas geladas. Isso não é tão difícil de acreditar, já que os tubarões de hoje são mesotérmicos, o que significa que eles podem manter a temperatura do corpo um pouco mais quente, mesmo quando as águas próximas estão mais frias do que gostariam. Ok, então se os novos padrões de migração das baleias não foram o que matou as espécies megalodonte, então o que aconteceu? Como com tantas coisas, a resposta é a concorrência. É verdade. Embora os megalodontes fossem ferozes e assustadores, na verdade haviam outros predadores famintos por carne compartilhando o oceano, que gostavam de comer as mesmas coisas que esses gigantescos tubarões. Fala sério, que mundo mais cachorro come cachorro? Ou melhor, um tubarão que come tubarão? Tubarão come baleia? Você entendeu. Um dos que mais competiam com o megalodonte no azul profundo durante a era do meio mioceno era o agora extinto gênero de baleia conhecido como Livyatan melvillei. Esses cachalotes pré-históricos tinham mandíbulas mais curtas do que os cachalotes de hoje e conseguiam morder os tubarões e até outras baleias. Caramba! E essas não eram as únicas baleias carnívoras que vagavam pelas águas do oceano durante essa época.